Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar nosso estudo no livro Buriti mais História para o quinto ano, agora na segunda parte do capítulo 2, Descobrindo a História, da página 120 até a página 125. Vamos adiante? Então, só para confirmar, unidade 4, capítulo 2, página 120 a 124. Capítulo 2, página 120 a 124. Se você ainda não viu o vídeo da primeira parte, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo da primeira parte do capítulo 2. Vamos adiante? Retomando aqui então nosso estudo, nós vimos no vídeo anterior, na primeira parte, que a história ela é descoberta, ela é escrita, ela é conhecida através dos documentos históricos. Nós vimos 3 tipos de documentos históricos. Nós vimos os documentos oficiais, que são aqueles que são elaborados pelas pessoas que estão no poder, através de leis e de tratados. Essas pessoas contam o que aconteceu em determinado período da história. Nós vimos também os documentos não oficiais, que são livros, revistas, pinturas, música, ou seja, documentos históricos que trazem a narrativa de um fato, mas também trazem a opinião da pessoa que elaborou aquele documento, aquela obra histórica. Nós vimos por último os vestígios arqueológicos, que são aqueles objetos encontrados nas escavações que são utilizados para contar as histórias, para contar a história, que são utilizados para descobrir como as civilizações anteriores viviam, como elas se relacionavam, do que se alimentavam, etc. Vou ler aqui um pouquinho para vocês, ó. Estudos e técnicas. Historiadores e arqueólogos trabalham a partir de fragmentos diversos para estudar sinais do passado e suas relações com o presente. Entre eles buscam pistas de outros tempos e, ao encontrá-las, procuram estabelecer relações com diversos campos do conhecimento. Então aqui nós temos um pesquisador estudando o crânio de um ser humano, né? Aqui nós temos um pesquisador estudando o crânio de um ser humano. Vamos ver o que está dizendo na legenda. Pesquisas recentes usam fotografias produzidas em escavações para propor catálogos de vestígios arqueológicos. Trabalho que é desenvolvido, por exemplo, pelo arqueólogo Sérgio Monteiro, da Universidade Federal de Pernambuco. Então aqui nós temos um arqueólogo estudando esses vestígios arqueológicos para tentar descobrir um pouco sobre como as civilizações anteriores viviam, como que elas se organizavam, etc. Então são fragmentos da história, né, que são sinais do passado e sua relação com o presente. Através desses fragmentos é possível fazer esses estudos. Vamos adiante. Seguindo aqui então, o texto vai explicar um pouco mais sobre esse tipo de pesquisa. Para fazer suas pesquisas, esses profissionais consultam arquivos e bibliotecas. Então, onde você faz uma pesquisa histórica? Num arquivo, né, ou numa biblioteca. Lá que você vai encontrar livros históricos, fotografias,
etc. Se a pesquisa é feita em jornais e revistas, o historiador pode frequentar uma hemeroteca, que é um local parecido com uma biblioteca, mas que guarda revistas e jornais. Nos arquivos, os pesquisadores consultam fundos documentais. Lembram-se dos documentos históricos oficiais? Esses documentos eles ficam guardados em fundos documentais, que são grandes arquivos, que possuem documentos em comum. Então, exemplificando, documentos escritos no ano 1900. É uma caixa. E aí todos os documentos do ano de 1900 são colocados nessa caixa. E quando você precisa fazer uma pesquisa documental, você vai direto no fundo dos documentos, nesse fundo de 1900, e lá vão estar vários documentos que foram escritos na mesma época. É uma das maneiras de se agrupar esses documentos todos juntos. A essa habilidade é preciso esses documentos, fotografias e obras de artes precisam ser também interpretados. Quando o pesquisador pega uma obra de arte na mão, ele não apenas lê, né? Essa pesquisa histórica muitas vezes precisa ser interpretada. Se você vai observar uma lei ou um tratado, que é um documento oficial, ele é redigido através de escrita, tem carimbos e tem datas. Mas quando você vai fazer uma pesquisa com uma obra de arte, nem sempre você vai encontrar partes escritas. Então é preciso fazer uma interpretação dessa obra de arte. E essa interpretação, né, essa habilidade, chama-se leitura iconográfica. É a leitura dessas fotografias e obras de artes do passado. As fontes pesquisadas também podem ser manuscritas, feitas à mão. Então existem muitos documentos manuscritos de um período em que não existia ainda o computador ou a máquina de escrever e os documentos eram feitos à mão. Quando o documento é feito à mão, então Então esse documento da pesquisa ele pode ser feito à mão, manuscrito, ou através de imprensas, de máquina de escrever, de computadores, ou imprensa mesmo. São maneiras de se pesquisar algum assunto, através de documentos feitos à mão ou através da imprensa. Vou ler mais um pouco aqui. Os arqueólogos precisam lançar mão de conhecimentos técnicos bastante complexos para investigar o passado, por meio de objetos encontrados nos sítios arqueológicos. Vamos pensar no sítio arqueológico, num local Vamos pensar num sítio arqueológico em um local que vamos pensar em um sítio arqueológico. Para entender essa ideia do sítio arqueológico, vamos pensar o seguinte. Imagina uma cidade que existiu há 2000 anos atrás. E depois de muitos anos, as pessoas deixaram essa cidade para trás, abandonaram ela e ela foi soterrada. Um sítio arqueológico pode chegar nesse local, começar a fazer algumas escavações e encontrar paredes, telhados, objetos de uso e descobrir que ali é uma cidade. E esse local passa então a ser um sítio arqueológico. E nesse sítio arqueológico, os arqueólogos vão fechar essa área e vão escavar com muito cuidado o chão para
descobrir o que está embaixo da terra. Apenas nesses sítios arqueológicos, apenas a equipe dos arqueólogos é que frequenta esse lugar para tentar preservar os objetos que são ali encontrados. Os objetos são cuidadosamente separados e analisados, e tem-se o cuidado de procurar fragmentos de peças eventualmente quebradas. Então, esses sítios arqueológicos são esses locais de escavação onde você vê lá um grupo de pessoas cavando com muito cuidado, utilizando pincéis para cavar, tudo isso com muito cuidado para não quebrar, né, para não danificar nenhum vestígio arqueológico que pode ser utilizado para estudar a população, a civilização que habitou aquele local. Bom, o capítulo 2 encerra por aqui e eu quero deixar 3 recadinhos finais para vocês. O primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros alunos. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!